Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E este é o nosso quadro Liturgia da Palavra Dominical, onde todo domingo nós refletimos um pouco sobre os textos que são propostos pela liturgia da palavra de cada domingo. E estamos aí no sexto domingo comum do ano B, a lepra do pecado. Meus amados irmãos, o mundo hoje é leproso, né? O mundo, de modo geral, de maneira geral, é leproso e está em um estágio avançado da lepra do pecado. Nós podemos ver isso pelas estruturas sociais do próprio mundo. Nós podemos ver isso dentro da política, nós podemos ver isso dentro das esferas educacionais, nós podemos ver isso dentro das famílias, nós podemos ver isso dentro de cada um de nós. O mundo todo é leproso. E só pode acontecer uma regeneração, uma cura para esta lepra, segundo o contexto litúrgico da liturgia deste domingo, mediante o sacerdócio, ou seja, diante do sacerdote. A primeira leitura de hoje vem dizer para nós, do livro do Levítico, capítulo 13, versículo 1 e 2, depois versículo 46 ao 45, 44 ao 46, em que consiste o diagnóstico da lepra, né? O Senhor, dizendo a Moisés e a Arão, revela que quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, erupção ou mancha branca, com a aparência do mal da lepra, ele deve ser levado ao sacerdote Arão ou a um dos seus filhos sacerdotes. Se o homem estiver leproso, ele diz que é impuro, e como tal, o sacerdote o deve declarar. E aí ele diz como deve ser a condição do leproso mediante toda a sociedade. O homem atingido por este mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o período em que estiver leproso será impuro, e sendo impuro deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Então este é o diagnóstico e as regras, né, de convívio social em que o leproso deveria ser subjugado na sua condição. Só que o evangelho deste domingo vem quebrar os protocolos. O evangelho deste domingo quebra o protocolo, e quem vem quebrar o protocolo não é um ser humano, mas é o próprio Deus. Então nós devemos pensar o seguinte e compreendermos o seguinte: aquele que criou as regras naturais, as leis naturais, ele é superior às leis e está acima das leis que ele mesmo criou. Então veja que se alguém era suspeito de estar contaminado com o mal da lepra, deveria procurar o sacerdote, e o sacerdote iria fazer o diagnóstico e daí traçar um convívio social para aquela pessoa, inclusive com regras bem específicas, como cobrir a barba, deixar o cabelo desarrumado, desordenado, se vestir com roupas que demonstrasse a sua condição, e ainda teria que gritar impuro, impuro, impuro. Então vejamos o que faz o Verbo eterno de Deus no evangelho deste domingo. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Então veja o leproso
não gritou o que deveria gritar ao ver Jesus: impuro, impuro, mas, ao contrário, se aproximou de Jesus. Era proibido um leproso se aproximar de alguém pelo caminho. Ao contrário, ele teria que gritar segundo aquilo que tinha sido ditado pela regra de convívio social para o leproso, que ele era impuro, impuro, para que as pessoas se afastassem dele. Mas pelo contrário, ele se aproximou. Um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: se queres, tens o poder de curar-me. Então ele diz a Jesus: se queres me curar, eu sei que tu tens o poder de curar-me. Jesus chegou, ou melhor, Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero. Fica curado. Então Jesus vem quebrar todo o protocolo. Quando alguém gritava impuro, 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 as pessoas deveriam se afastar daqueles homens ou daquelas mulheres. Jesus, vendo aquele homem, encheu-se de compaixão, coisa que as pessoas não sentiam. Eles estavam tão acostumados com esse convívio de leprosos que se declaravam impuros e eles, por conta da contaminação do contágio, se afastavam, se distanciavam cada vez mais daquelas pessoas. E Jesus vem e quebra o protocolo. Aquele homem quebra o protocolo se aproximando de Jesus, que não era permitido. Jesus, do outro lado, quebra o protocolo também tocando naquele homem que não era permitido. E veja que quem tocasse em um leproso se tornaria impuro com ele. Veja que Jesus tem o poder. Por quê? Porque ele é Deus, de tocar qualquer pessoa e de continuar santo, santo, santo. Por quê? Porque Jesus é Deus, Jesus é Senhor. E por esse motivo foi que o leproso, reconhecendo que Jesus é Senhor, reconhecendo que Jesus tinha poder para curá-lo, foi por esse motivo que ele tem a coragem, mesmo sabendo que poderia ser discriminado, mesmo sabendo que poderia ser rejeitado, mesmo sabendo que poderia ser até mesmo agredido, porque isso já aconteceu inúmeras vezes. Ele se aproxima de Jesus, ele coloca a sua confiança em Jesus, ele coloca a sua esperança em Jesus e se aproxima de Jesus. E por isso Jesus diz: eu quero ser curado. E Jesus quebra o protocolo da lei, dizendo ser curado, e o leproso fica curado. Versículo 42. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza. Jesus foi firme para ele: não comentes nada disso a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela sua purificação o que Moisés ordenou como prova para a lei. Então o Senhor diz: olha, vai te aproximar, vai te apresentar ao sacerdote, né? Vai até ele, sem dizer nada a ninguém que eu te curei. E tu, se aproximando do sacerdote, te apresenta a ele, ele vai fazer o diagnóstico. E o diagnóstico, meu irmão, de um homem ou de uma mulher que fosse curado da lepra, lógico que por milagre, porque não existia cura naquela época, o homem era investigado pelo sacerdote. Depois de um minucioso exame, o sacerdote iria até aquele homem, ou melhor, o sacerdote daria àquele homem um documento dizendo que ele era puro, que ele tinha sido curado de maneira milagrosa, né, da lepra.
que ele havia sido curado e, portanto, não era mais impuro. E aquele homem poderia sair pela rua com aquele documento, talvez gritando: puro, 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 porque não era mais leproso. Só que Jesus havia dito a ele que não contasse, e ele contou, né? Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Por que motivo Jesus não poderia entrar mais publicamente em um lugar, em uma cidade? Porque Jesus havia quebrado os protocolos. E os fariseus, os saduceus, os escribas, os herodianos, os sumos sacerdotes, os anciões do povo, essa corja que era legalista e puramente legalista, observadores da lei, disseram: este homem está quebrando a lei, por vários motivos. Primeiro, por deixar que o impuro se aproximasse dele. Segundo, por ele também se aproximar do impuro. E terceiro, por ele haver tocado o impuro. Só que Jesus, meus amados irmãos, vem fazer se cumprir em nós aquilo que o salmista diz no responsório breve, no responsório de hoje, no Salmo 31. Feliz o homem que foi perdoado, ou feliz o homem que foi purificado. Que nós estamos falando de uma lepra agora não física, mas de uma lepra espiritual. Nós estamos falando do pecado, da lepra chamada pecado, em que o mundo está mergulhado. Feliz o homem que foi perdoado, ou seja, purificado, e cuja lepra, eu estou parafraseando o Evangelho, e cuja lepra já foi curada. Feliz o homem a quem o Senhor não olha mais como sendo um leproso, e em cuja alma não há falsidade. Eu confessei, afinal, o meu pecado. Ou seja, o leproso se aproximou de Jesus e disse: eu sou leproso, e minha falta vos fiz conhecer, e minha doença, a minha lepra, eu apresentei para o Senhor. Disse: eu irei confessar o meu pecado. Se você ainda não se aproximou do Senhor, meu irmão, por meio do sacerdote, que é recomendado ao leproso se aproximar dele para que ele faça um exame minucioso da lepra que nós temos. Se você ainda não se aproximou do sacerdote, se ainda você não fez aquilo que a lei, pelo menos agora, manda, a confissão, confessar os seus pecados, se aproxime do sacerdote e confesse o seu pecado. E ele diz: eu irei confessar meu pecado. E perdoaste, Senhor, minha falta. Regozijai-vos, ó justos em Deus, e no Senhor exultai de alegria. Corações retos, cantai jubilosos. Meus amados irmãos, a cura para a humanidade está em Jesus. Consiste em se aproximar de Jesus e dizer para ele qual é a sua lepra. A lepra é o pecado? Sim, mas especifica qual é o tumor, qual é a úlcera, qual é a mancha branca que está te atingindo e que faz inflamar a tua alma. E somente assim, depois de se aproximar do Senhor, depois de confessar o nosso pecado, depois de dizer a Ele que nós somos leprosos, e somente depois de purificados, nós poderemos fazer aquilo que o leproso fez quando saiu de perto de Jesus, mesmo Jesus tendo dito a ele que não fizesse nada, não contasse nada a ninguém. Mas ele contou, e ele contou para se cumprir aquilo que a segunda leitura de hoje diz, para se cumprir a glória de Deus. Por isso, Paulo diz: irmãos, quer comais,
quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não escandalizeis ninguém, nem judeus, nem gregos, nem a igreja de Deus. Fazei como eu, que procuro agradar a todos em tudo, não buscando o que é vantajoso para mim mesmo, mas o que é vantajoso para todos, a fim de que sejam salvos. Sede meus imitadores, como também eu o sou de Cristo. Então, o leproso hoje não quis buscar, não quis agradar a si mesmo. Ele não quis buscar o seu próprio interesse, por isso ele gritou que foi curado. Porque a cura que ele recebeu, ele queria que os outros da comunidade de leprosos também pudessem receber. E é por isso que ele saiu gritando que havia sido purificado e que Jesus o havia curado da lepra. Portanto, quer façamos qualquer coisa, façamos para a glória de Deus e sejamos imitadores do apóstolo Paulo, como Paulo é imitador de Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. E eu peço a você, dá uma curtida no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e compartilha a liturgia deste domingo com outra pessoa que você gostaria que meditasse junto com você. Fica na paz. Até a próxima liturgia da palavra dominical.